eu lembro de ser uma criança com 12, 13 anos de idade, na frente da defesa do acampamento, segurando um pedaço de pau, olhando para os policiais armados que estavam ali, que queriam encontrar um fugitivo que poderia ter se escondido ali no acampamento, e havia muitos também. Eu me lembro de ser essa criança olhando para a polícia e dizendo: se o militante falar vai para cima, eu vou matar esse policial. Se o militante falar vai para cima, eu vou morrer hoje, porque existe uma causa pela qual eu tô lutando, que é o socialismo revolucionário. Porque enquanto o pai estava sendo doutrinado na segurança, a mãe na educação, o filho estava sendo doutrinado na cultura. No setor da cultura, era apresentado para nós uma espécie de religião, que é chamada pelo Movimento Sem Terra de mística. A gente poderia ficar aqui dias falando sobre isso, porque são coisas muito complexas e muito densas. Mas como que funcionava essa religião? Ela é chamada pelo movimento de mística. O que é a mística? Todo início todo início de reunião do movimento na cultura, você produz uma mística. O que é a mística? Você produz ali um teatro rápido, você produz um poema, você canta uma canção, você produz algo com um tom religioso, artístico, para reavivar a sua memória sobre o que você está lutando. Então, por exemplo, a gente começava uma reunião, começava ali a mística, tinha, por exemplo, ali, vou lembrar de um aqui, eles colocavam o nome dos inimigos do movimento. Tinha lá o agronegócio, tinha lá o capitalista, os Estados Unidos, eram os inimigos da ideologia. E você pegava uma pedra e tacava neles. E você pegava e começava a tacar pedra naqueles símbolos, como se você estivesse matando aqueles símbolos. Isso era parte da mística. Outra parte da mística era que todo mundo se organizava ali, né? E era hasteado a bandeira vermelha do Movimento Sem Terra, ou já vi também a bandeira do comunismo, quase nunca a bandeira do Brasil junto, eles odiavam a bandeira do Brasil, e era cantado de punho cerrado, né, o punho esquerdo cerrado, a música do movimento, um hino, um ritual. E a música diz assim: vem teçamos a nossa liberdade, braços fortes que rasgam o chão, sob a sombra da nossa valentia, defraudemos a nossa rebeldia. Defraudemos a nossa rebeldia. Ou seja, é uma música que instiga você à violência, é uma música que instiga você à revolução. E quem eram os personagens desse culto que nós praticávamos? Quem eram levantados, né, como os deuses ali da revolução? Você tem assassino de gays e mulheres e crianças como Che Guevara. Você tem assassinos também psicopatas como Fidel Castro. Carlos Marighella é um terrorista conhecido na história do Brasil por implantar bombas para matar pessoas, já matou vários policiais, já assaltou vários bancos durante o período militar no Brasil. Era um declarado comunista, origem do movimento católico estudantil, inclusive, do Brasil. E esse cara escreveu um livro chamado Mini Manual do Guerrilheiro Urbano. Esse livro está publicado até hoje. E ele ensina, dentre outras coisas, como você assaltar banco, como você matar policiais, como você promover técnicas de guerrilha para a causa revolucionária. Então, esses eram os heróis, os deuses que eram apresentados para nós. Agora, você imagina uma criança de 12 anos de idade recebendo essa gama de conteúdo ideológico. A mentalidade da criança, do adolescente, do jovem, ela sempre vai caminhar para essa vontade de pertencer a algo, pertencer a uma comunidade. E quando você encontra líderes seus, os militantes, que estão vendendo para você a ideia revolucionária, e você está vivendo numa comunidade pobre, longe da sociedade, no meio do mato, que só pensa naquilo, só fala daquilo, e as práticas levam aquilo, você imagina como é a mentalidade de uma criança dessa. É por isso que o Movimento Sem Terra ele precisa ser criminalizado no Brasil como um movimento terrorista. Porque uma geração hoje no Brasil, que é uma geração mais radical, que hoje faz passeatas defendendo, por exemplo, o Hamas no Brasil. Nós temos isso na prática. São pessoas que são fruto dessa doutrinação. E aí eu quero responder uma pergunta que você fez ali atrás. Como que essa criança marxista, comunista, está aqui hoje, bem vestido, né? Falando sobre coisas maiores. Porque, Miguel, lembra que eu te disse que aos 8 anos de idade eu recebi a doutrina cristã? Eu cheguei no Movimento Sem Terra com a doutrina cristã. Eu já era uma criança que entendia sobre algumas coisas. Eu colocava já minha expectativa na eternidade, não nas coisas da terra. Eu já tinha a ideia desse Cristo Salvador, dos valores de honestidade, trabalho. Essas coisas já tinham sido implantadas em mim pela igreja. Quando eu chego no movimento, eles me apresentam uma outra vertente do cristianismo, que é uma falsa teologia chamada teologia da libertação.
eu olho pra essa falsa teologia, eu me identifico com ela em algumas coisas e começo a militar, porque eu também sou uma criança vulnerável. Exato.